Bom dia, minhas irmãs queridas, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade, às aulas que temos assistido sobre aquelas reflexões bíblicas da Convenção Batista Mineira, Muito boas essas lições. E hoje o título da nossa aula é a política do café com leite, E o desafio de quebrar tradições. Quer dizer, a política do café com leite no sentido da política da mesmice, E o desafio de quebrar as tradições. Vamos iniciar com uma oração para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus querido, Deus amado, estamos na Tua presença, Paizinho, para te pedirmos a Tua doce presença, que Teu Espírito Santo possa estar aqui, Pai, conosco, comigo, para abençoar, para que eu possa ministrar a Tua aula, conforme o Teu querer, que Tu possa me inspirar, que Tu possa me dar concatenação dos assuntos, que Tu possa me dar sabedoria, Pai, para que não seja eu a falar, mas que seja Tu, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, um meio de levar a todos, essa mensagem, essa lição que tanto vai nos falar e nos ensinar. É a oração que eu faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos iniciar, como sempre, com os propósitos da lição, ou seja, onde nós queremos chegar ao final da lição. No sentido do saber, no sentido cognitivo, é entender que Deus quer que ampliemos, nossos sonhos pessoais e ministeriais para melhor servi-lo. Tudo bem? No sentido do sentir, qual afinal deverá ser o meu sentimento ao final da lição, do estudo dessa lição? Ter ousadia e intrepidez, ou seja, coragem, para propagar o Evangelho de Cristo. E agora vamos ver os propósitos no sentido do agir. Afinal, o que eu devo fazer? Vamos lá. Escolher viver segundo a vontade de Deus, mesmo que para isso tenhamos que deixar nossa zona de conforto. O segundo propósito seria levar a palavra de salvação aos perdidos e sem esperança, até aos confins da terra, ou seja, até onde Deus quiser nos levar, Esse assunto é maravilhoso. Nós vamos dar início, vamos fazer tipo uma introdução, já com uma colocação, uma reflexão muito interessante, porque nós vamos iniciar pensando, refletindo, de um lado, o tradicionalismo, do outro, a necessidade de experimentar, viver coisas novas sem comprometer a nossa fé, para que mais pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Veja só. De um lado tem o tradicionalismo, E do outro lado, essa necessidade que eu tenho de experimentar coisas que eu nunca experimentei, por isso que eu chamei coisas novas, Agora, nós temos que ter cuidado que nada possa comprometer aquilo que eu tenho como convicção, que eu tenho aprendido durante todos os anos, que não venha comprometer a nossa fé, para que pessoas ou mais pessoas possam receber esse evangelho de Jesus e assim alcançadas serão para o reino de Deus. Olha só o nosso compromisso. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos estar atentos a quê? Aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Aí está a chave do que eu tenho que atentar, Eu preciso estar atenta qual seja a vontade de Deus para mim.
Sair do que estamos acostumados a fazer, ou seja, da nossa zona de conforto, e nos lançar a novos desafios, se naturalmente entendermos que essa é a vontade de Deus. Mas isso implicaria em deixarmos para trás coisas que estamos acostumados, como lugares, pessoas, bens, né? E circunstâncias em geral, que para alguns se tornam empecilhos e os impedem de cumprir os propósitos e os desígnios de Deus para as suas vidas. Mas que vem a ser isso? Fala isso melhor aí que eu não entendi. Por exemplo, eu vou deixar para trás, e se eu entender que Deus quer que eu vá mais adiante, que eu saia daquela minha mesmice, da minha zona de conforto, né? Eu vou ter que deixar para trás muitas vezes pessoas amadas, parentes, amigos, né? Bens materiais. Afinal, eu consegui comprar a tão sonhada casa dos meus sonhos, ou o carro que eu tanto queria, né? Talvez eu tenha que deixar um emprego para trás, enfim. Muitos não conseguem. Estão mais assim, acostumados, né? Aquela tradição e não conseguem mesmo se desvencilhar. É isso que nós estamos falando. E o que está sendo proposto nesta lição é que deixemos de ser escravos da tradição, veja bem, né? E nos permitamos fazer reflexões para não corrermos o risco de cair no que nós chamamos de tradicionalismo, que nada mais é do que o apego às tradições. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Se levarmos para o campo espiritual, o que seria tradicionalismo? Pensem um pouquinho. Agora vamos analisar sob o ponto de vista espiritual. O que vem a ser? Já que eu disse que tradicionalismo é o apego à tradição, e no campo espiritual? Bem, segundo Charles Swindoll, né, um educador, pastor, né, ele é escritor, radialista, ele define tradicionalismo sob o ponto de vista espiritual como sendo a fé morta dos que estão vivos, enquanto tradição para ele é a fé viva dos que já morreram. E agora embolou o meio de campo, eu não estou entendendo bem, né? Mas eu vou explicar aos irmãos. Eu vou explicar. Não é difícil entender. Se eu estou tradicionalismo, apego às tradições, eu não consigo deixar meus bens materiais, minha família, para ouvir o chamado de Deus e realizá-lo, eu tenho uma fé morta, porque eu não sou capaz, eu estou escrava dos bens materiais, enfim. Então, a minha fé é morta, como ele definiu, é a fé morta dos que estão vivos. E por que eles estão vivos? Porque ainda não, e essas pessoas não foram alcançadas pelo Evangelho, então elas estão vivas para o pecado. Já a tradição, ele já define como sendo a fé viva dos que já morreram. Fé viva porque eu estou na minha tradição, porque eu não entendi de Deus que eu tenha que sair, né? Eu faço aquilo que eu tô, afinal não estou de braços cruzados, mas eu estou até de certa forma na minha zona de conforto, né? Então eu tenho uma fé viva, porque se Deus me chamar, eu estou pronta a largar tudo e seguir adiante. Então a minha fé é viva dos que já morreram, que ele define, é a fé viva dos que já morreram para o pecado, não é? Vamos ver alguns exemplos de tradição. Todos nós já sabemos, né? Herança cultural, legado de crenças, rituais, religiões, né? Tradições ou costumes familiares,
passando de uma geração para outra. Ou, em outras palavras, nós poderíamos também definir tradição como sendo um conjunto dos valores morais, espirituais, familiares e culturais transmitidos de geração em geração. Ficou claro? Mas onde entra a reflexão que há pouco eu citei, que nós temos que ter essa reflexão para entendermos qual é a vontade de Deus? Onde entra? Devemos refletir sobre nossas práticas e revisá-las à luz da palavra de Deus. Por quê? Eu preciso entender se o que eu estou fazendo está sendo dentro do centro da vontade de Deus, né? Para que não estabeleçamos, falando de uma maneira assim bem geral, incluindo todos, né? E eu me incluo, para que não estabeleçamos práticas que não nos ingessem, não ingessem a igreja, para também que não corramos o risco de ficarmos parados, né? Ou a passos lentos do que se espera de uma igreja. E o que se espera de uma igreja? Propagar a palavra de Deus, ultrapassando os limites, né, geográficos e culturais. Se afinal tiver que viajar, tiver que sair da minha zona de conforto, eu vou sair, né? Porque tudo para a glória e honra e a propagação da palavra de Deus. Então eu falei em igreja, não falei? Para que a igreja também não fique engessada. E ela será a igreja à medida que levar o seu testemunho para fora das suas portas, para fora ali, levando a palavra para todos os guetos, vielas, favelas, periferias, né? Não só no Brasil, mas também por outros continentes e países. E quantas vezes a pessoa se desperta, né, para um chamado de Deus, uma missão, né, e fala com o pastor, e o pastor então direciona a pessoa. Então a igreja está indo, né? Nós não fazemos parte da igreja e nós então estaremos contribuindo para levarmos a palavra para todas as esferas, todos os lugares. Graças a Deus, a nossa Igreja Batista do Rio Grande faz isso. Pois participa de quê? De diversas ações, ou poderíamos chamar de projetos por amor, que desenvolve tanto internamente quanto externamente, não é? Além, é claro, de participar de missões. Ela está sempre envolvida em missões locais, ou também poderíamos chamar missões urbanas, nacionais e mundiais. Não é assim? Agora mesmo, vivendo esses dias difíceis do coronavírus, né? Nossa igreja se emocionou, né, com a comunidade pobre, levando aquelas cestas básicas, pedindo, e todos nós contribuindo. Devíamos fazer isso, né? Afinal, nós, aqueles que se sentem até bastante privilegiados por Deus, por que não ajudar aqueles que menos têm, né? Ou que às vezes nada têm? Então, é um dever nosso como cristão ajudarmos. E a nossa igreja participa de N eventos, N projetos por amor. Então, ela não é uma igreja engessada, ela é uma igreja que está viva e fazendo, né, levando, propagando a palavra de Deus. Com isso, o que o autor desta lição ele está dizendo é que a igreja deverá ser o quê? Dinâmica. Ou se perderá e se distanciará no seu maior objetivo, eu acabei de falar, que é alcançar almas para Jesus. Né? Se a igreja só ficar naquilo, bom, vamos promover os cultos a Deus, né? Culto pela manhã, culto à noite, durante um dia vamos fazer alguns cultos, né, de oração, enfim, e ficar só nisso,
ela ficará o quê? Ela perderá, ela se distanciará desse objetivo, né? Porque ela vai ficar meio que rodando, sem avançar, né? O que diz Tiago 2,5? Se vocês quiserem, podem abrir a palavra de Deus aí, né? E até peço que vocês sempre, quando forem assistir esses videoaulas, estejam com a Bíblia aí ao lado de vocês. Tiago 2,5 diz assim, prestem bastante atenção. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Perceberam o início? Não quer? Não escolheu Deus os que são pobres. Então Deus nos escolhe, mas também nos capacita. Eis aí um mistério. Ele nos escolhe. Muitas vezes, antes de nós nascermos, no ventre das nossas mães, ele já nos separa, né? Porque ele sabe que um dia nós despertaremos e ouviremos o seu chamado, a sua voz de amor, né? E reconheceremos que ele é tudo, né? O nosso Criador, meu Deus, como nos ama, né? Nos ama muito. E a ponto de enviar o seu filho, né? Ter morrido por nós. Eu tô assim meio emocionada, porque hoje na lição que o nosso professor de teologia nos deu, né? Falando lá da Inquisição naquela época, eles achavam que o Deus Pai era mau, o bom era o Deus Filho, Jesus, né? Mas eles estavam redondamente enganados. É uma heresia muito grande. Deus nos ama, o nosso Criador, nosso Pai querido, né? É isso mesmo. Nos ama tanto que enviou o seu único Filho. Bom, então voltando aqui. O que eu disse? Que Deus nos escolhe e isso mesmo, nos capacita. Vamos ler Efésios 4, capítulo 4 e versículo 11. Eu esqueci, falei de vocês, esqueci de pegar minha Bíblia, que eu ia precisar, né? Eu vou ler para vocês acompanhem, né? Efésios. Vamos abrir aqui, dona Marilene. Quem mandou, né? Não separar aqui. É depois de Gálatas, né? O nosso pastor ia logo dizer, 4:11. Vamos ler? Vamos lá. E ele mesmo deu uns para, leiam aí comigo juntos, para apóstolos, muito bem, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores, enfim, ele querendo o aperfeiçoamento de todos os santos, né? Ele foi, então, separando. Olha, a Marilene aí, eu acho que para ministrar tá bom, né? O Renato para pastor. Ele vai separando as pessoas conforme o quê? A vontade dele, ele escolhe, mas ele capacita. Aí, exemplo de Saulo, ele não escolheu? Saulo, perseguidor ferrenho dos judeus. Quando que nós poderíamos, aos olhos humanos, imaginar isso de Deus? Que ele separaria Saulo, muda o seu nome para Paulo, e Paulo foi o grande Paulo da Bíblia, o apóstolo. Podemos chamar de apóstolo, né? Ele é chamado até de apóstolo, né? Não foi um dos 12 apóstolos, mas ele é chamado. Esse Paulo maravilhoso, autor de tantos livros, né? Então, o que nós tiramos de aprendizado, meus irmãos? Cristãos com vocações distintas. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Então, agora, vamos entrar na primeira unidade de ensino, ou no primeiro tópico, vocês que estão aí com a revistinha de vocês, né? Que vai falar o quê? O Espírito Santo nos ajuda a vencer o tradicionalismo. Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Nós já sabemos, mas vamos recordar. Mas recebereis a virtude do
Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, né? E Samaria, mais ao norte, né? E até aos confins da terra. O que Jesus espera de nós, né? Que sejamos testemunhas. Nós vamos receber, já recebemos a virtude do Espírito Santo de Deus, como quando logo após nos batizarmos, né? Termos aceitado como Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, mas graças a Deus, ele nos amou tanto, né? Ele nos amou, ele morreu, ele ressuscitou, né? Mas graças a Deus, ele nos deu o Espírito Santo dele para habitar conosco todos os dias. Eu costumo sempre dizer que nós nunca estamos sós. Nós podemos morar sozinhos, mas nós nunca estamos sós. Assim, o Espírito Santo nos ajudará a vencer o tradicionalismo, a tomar decisões muitas vezes importantes, porque se nós tivermos apego então às tradições, né? Mas ele nos ajudará, tá? Foi o que aconteceu, não foi? No primeiro século, quando a igreja teve que vencer a mentalidade judaica tradicional, né? Exclusivista e excludente. O que eu estou falando, afinal? Nós temos que vencer o tradicionalismo, e a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, teve que vencer também esse tradicionalismo. Mas eu falei que ela era o quê? Exclusivista. Ela achava que a salvação era só para ela, os judeus, né? Composta por judeus, e os gentios. Somos nós, né? Nós não temos raiz israelita, não somos judeus. Então, ela achava que não, a igreja achava que a salvação era que Deus iria enviar o Messias para eles somente, tão somente. Então, era excludente também, né? Que excluía os demais. Por isso, excludente, né? Pela dificuldade em aceitar os gentios, a menos que se convertessem ao judaísmo, aí sim, e seguissem as leis e tradições judaicas. Aí poderia ser salvo, né? Pela mesma tradição judaica, os judeus tiveram imensa dificuldade, né, em sair daquela região ali de Judéia. Tinha uma cidade que a gente bem conhece, né? Jerusalém, Belém, e ir mais para o norte, para Samaria, né? E até os confins da terra. Ela, na realidade, não saiu, ficou ali, né? Ficou ali naquela região ali da Judéia. E o que aprendemos quando a gente estuda, né? A história da igreja, nós aprendemos o quê? Quando nos deparamos com a grande comissão de Atos 1:8, ide por todo o mundo, também tem não é esse, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, né? Esse é o Atos 1:8, né? Tanto na Judéia, né? Samaria, até os confins, mas ide por todo mundo e pregai o evangelho, também ele disse isso. Então, quando nos deparamos com essa ordem de Jesus, o que nós observamos? Que a pregação, ela não pode ficar restrita a um grupo, a um povo, né? Como era no caso dos judeus, né? A uma nação apenas, por causa do tradicionalismo. Afinal, eles eram apegados às suas tradições, às suas leis, né? Eles levavam aquilo muito a sério. Tanto que quando alguém queria, simpatizava com a religião deles, eles tinham que primeiro se converter ao judaísmo para poderem serem aceitos, né?
E nós vamos ver o que vai acontecer com o povo que não quer sair da sua mesmice, do seu café com leite. Gente, nós não receberíamos o Espírito Santo? Deixemos que o Espírito Santo nos guiar, deixemos ele nos guiar, né? Nos usar na obra que deseja que realizemos. Vamos ficar então com esse pensamento. Agora vamos partir para o tópico 2, unidade de ensino 2, como queiro, que vai falar assim: o tradicionalismo dificulta bastante a pregação do Evangelho. Vamos ver como. Voltando a Atos 1:8, voltando àquela ordem que Jesus também dá, né? Ide por todo mundo, nós temos a grande comissão de Jesus e também temos a grande dispersão da igreja, pois a igreja que recebera a missão de anunciar o evangelho se fechara em si mesma, né? Ou seja, ali naquela região ali da Judéia, onde ficava ali, como eu falei, Jerusalém e tal, chegou até a Samaria e não quis mais avançar. Quando a igreja se fecha, olha, atenção, é muito importante isso. Quando a igreja se fecha nela mesma, a exemplo da igreja primitiva, Deus permite que sua igreja seja perseguida muitas vezes, né? Para que, sendo dispersa com a saída dos seus membros, no caso atual, né, a mensagem seja levada até aos confins da terra, para o que fora comissionada. E nós vemos que a igreja tradicional, a igreja primitiva, ela foi dispersa para aquela região da Ásia Menor, hoje Turquia, né? Ela foi pela costa ali do Meridiano, oh meu Deus, Meridiano que eu falei. Me perdoem, do mar do Mediterrâneo, é porque eu, como meteorologista, uso muito esse termo, então me perdoem. E foi parar até na Europa, né? Ela foi dispersa para cumprir o seu propósito, né? Que é o quê? Qual? Levar na época, e o nosso propósito atual, que não é diferente, é propagar a palavra de Deus, levar a palavra até os confins da terra. Trazendo agora para nós. Quando deixamos de pregar a palavra, estamos nos fechando em nós mesmos e impedindo que outros conheçam o evangelho. Agora estamos falando o quê? De nós. Quando nós nos fechamos em nós, né? Quando nós não anunciamos o evangelho às pessoas, nós estamos impedindo que outros cheguem até Jesus. Então, nós devemos testemunhar e praticar a adoração em tempo integral. O que isso significa? Significa 7/24. O que vem a ser 7/24? Significa 7 dias na semana e 24 horas por dia. Ou seja, quer dizer, o tempo todo que nós tivermos oportunidade, né? Se possível, todos os dias nós devemos falar de Cristo a uma pessoa. Hoje em dia, com a nossa situação do confinamento, fica um pouco mais difícil, mas nós temos aí as redes sociais que nos ajudam bastante para propagarmos a um amigo, a um ente, a um parente, né, a palavra da salvação. Aqui, nesse exato momento, vale uma reflexão. Vale uma reflexão. Vamos ver. O que temos feito para manter viva a chama da pregação do Evangelho sem que
sem que seja necessário passarmos por perseguições. A chama do Evangelho é o desejo ardente, desejo ardente de falar de Jesus às pessoas. E o que nós temos feito? Nós temos falado? Muito bem. Nós devemos mesmo falar, né? Porque senão dá a ideia de que nós vamos também sofrer perseguições, né? Não foi assim com a igreja, na escala maior, uma igreja, uma escala macro escala, vamos dizer assim, uma média escala ou micro escala, poderemos sofrer sim por Deus, se essa for a vontade que a gente anuncie, que eu sei que é, né? E a gente não está nem aí, né? Mas nós devemos ficar atentos às pessoas do nosso convívio, do nosso conhecimento, né? Muitas vezes, Deus permite mesmo que passemos por perseguições, os famosos desertos, né, da vida, para que voltemos ao primeiro amor. Aquele amor que nós sentíamos no início, logo que nos convertemos, né, com a vontade. O desejo nosso era sacudir as pessoas, que todos fossem salvos, né? Que experimentassem o que nós estávamos ali no momento, como novidade, experimentando, que era o amor de Deus, né? E foi isso comigo. Nossa mãe, eu senti muito. Então, por isso, nós devemos orar, né, a Deus, para que sempre Ele nos desperte a esse primeiro amor. Agora vamos ao tópico terceiro, que diz o testemunho no combate ao tradicionalismo. Também, agora está baseado em Atos 10, capítulo 10, do 1 ao 48, eu não vou ler por falta de tempo, depois os irmãos leem. Vamos destacar em nosso estudo a visão que Deus dá a Pedro sobre os animais impuros, ordenando-lhe que os mate e os coma. Nós já conhecemos essa passagem, né? Falando aqui, Pedro reluta, não reluta? E ele é confrontado 3 vezes por Deus a fazê-lo. Deus diz a Pedro que ele não chamasse de impuro ao que ele que eu digo, Deus havia feito. Isso está em Atos 10, 28. Depois os irmãos leem. Até que Pedro se rende à voz de Deus, quebrando a sua, quem é que sabe? Tradição religiosa, quebrando a sua tradição religiosa, e através de seu testemunho e pregação, Cornélio recebe a mensagem de Jesus, a mensagem da salvação. Veja bem, quantas vezes, irmãos, nos fechamos para os que estão à nossa volta. Volto a